Regulamentação do Parque do Cocó. Com certeza você já ouviu falar ou leu sobre isso, especialmente nos últimos dias. Desde a ocupação do Cocó contra a construção dos viadutos da Antônio Salles, a pauta de criação de unidade de conservação do Parque do Cocó voltou à tona como uma urgência na cidade de Fortaleza. Sim, voltou. Apesar do recente debate na mídia, a luta do Cocó já dura mais de 30 anos. E como está esse processo? Neste vídeo, nós vamos ser bem claros e objetivos. Acompanhe. Há quase um ano e meio, o Ministério Público Federal formou o Fórum Cocó, um fórum marcado pela democracia e robustez de suas análises, já que nos seus integrantes contava com cientistas, pesquisadores, técnicos, juristas, membros do Poder Público Municipal e Estadual e até representantes da Constituição Civil. Depois de um ano de muito debate, estudo e ponderações, o fórum finalmente terminou sua proposta, que se constituiu em uma unidade de conservação de proteção integral de 1.435 hectares. Depois da entrega dessa proposta nas mãos do governador Camilo Santana, no dia 26 de 8 de 2015, os acontecimentos começaram a se desenrolar de uma maneira tortuosa. O governador criou, através do Decreto 31741 de 2015, um grupo multidisciplinar entre órgãos estaduais, municipais e federais, que se reuniu a portas fechadas. Durante essas reuniões, sem a participação da sociedade, essa suposta demarcação do parque foi feita por estacas ainda em 2015. Em abril de 2016, esse grupo divulgou uma nova proposta para o parque, que foi chamada por eles de Proposta Oficial. Essa proposta saiu 2 meses antes da data marcada para ser assinado o decreto, no dia 5 de junho de 2016. Essa data foi marcada antes mesmo da proposta ser divulgada. Logo, estávamos em uma corrida contra o tempo para verificar a proposta e tentar conciliar com as nossas demandas anteriores. Para isso, o Fórum voltou a se reunir já no dia 12 de abril, para receber a proposta oficial. No dia 26, nos reunimos uma vez mais para fazer nossas deliberações finais, apresentando inúmeras divergências da proposta oficial. E quais e onde foram essas divergências? Vamos ver? A proposta oficial, diferindo da proposta do Fórum Cocó, delimita uma área de 1.050 hectares. Essa área apresentou uma redução de quase 400 hectares, o equivalente a 400 quarteirões, fora da área de proteção do Parque do Cocó. A exclusão dessa área se deveu à justificativa de não haver recurso público suficiente para as desapropriações. Dessa maneira, o Fórum Cocó voltou a se reunir após a apresentação da proposta oficial e deliberou para que várias áreas fossem reincluídas à poligonal do parque. No entanto, em busca de configurações que satisfizessem as demandas governamentais do Fórum e da comunidade, novas soluções também foram deliberadas. Contudo, algumas dessas áreas já foram desapropriadas e estão devidamente pagas ou não permitem construção por estarem em zonas de proteção ambiental, o que reduz demais o valor do terreno, como essa área aqui. Como alternativa ao alto custo das apropriações, o governo sugeriu a combinação de área mais EPA, o que manteria a dominância do terreno para o proprietário, mas o impediria de desmatar a área. A combinação área mais EPA, na teoria, seria suficiente para proteger essas áreas. Contudo, o Estado pode criar apenas as áreas. As EPA são competências do município. Ou seja, dependeríamos totalmente da Prefeitura de Fortaleza para a devida preservação do Parque do Cocó. Devido à falta de um comprometimento consistente da Prefeitura de Fortaleza e da ausência da secretária Águida Muniz na audiência pública realizada sobre o Parque do Cocó, nós tememos muito que as zonas de proteção ambiental não sejam criadas após a regulamentação do Parque do Cocó. O secretário Arthur Bruno afirmou que o prefeito Roberto Cláudio havia se comprometido em criar as EPAs. No entanto, esse comprometimento nunca foi tornado público e oficializado. Como se não pudesse ficar mais preocupante, identificamos uma minuta de decreto que altera os índices construtivos do Plano Diretor de Fortaleza, acerca da macrozona de proteção ambiental. O documento refere-se à outorga onerosa de alteração do uso do solo, que permite a alteração do uso e a ampliação do potencial construtivo mediante barganha. A outorga onerosa é um instrumento urbanístico padrão nas cidades brasileiras desde a criação do Estatuto da Cidade em 2001. O problema mesmo é a abertura que o decreto faz aos projetos especiais. Mas o que são esses projetos especiais? Projetos especiais são aqueles que, por sua natureza ou porte, demandam análise específica, uma vez que são capazes de gerar impacto. Pode ser um terminal de ônibus, uma rodoviária, um resort, um campo de golfe ou um shopping center. Ou seja, essa alteração flexibiliza as exigências de uma ZIA, Zona de Interesse Ambiental, especificamente nas dunas da Cidade 2000, nas dunas da Praia do Futuro e especialmente na Sabiaguaba,
que se encontra em uma área de proteção ambiental, uma APA, e possui seu próprio plano de manejo. Justamente as áreas de conflito entre a proposta do Fórum Cocó e a proposta oficial do governo. Os projetos privados de construção no parque também se sobrepõem às áreas de conflito, as mesmas áreas que a Prefeitura quer flexibilizar. Queríamos estar errados, mas não é o que parece. A ameaça se manifesta ainda de diversas formas. Enquanto o governo recua a proteção integral em pontos essenciais à manutenção da dinamicidade do parque, o governo vai entrar em atrito ainda com um ponto específico da proposta do Fórum do Cocó relacionado à foz do rio Cocó, a comunidade da Boca da Barra da Sabiaguaba. Esta comunidade reside na região há mais de 5 gerações e tem tradição pesqueira, de forma que sua identidade sociocultural se vincula ao rio. A inclusão desta área no parque provocará a remoção de 150 famílias. Ocorre que esta área já é uma área de proteção ambiental, sendo também a única unidade de conservação da cidade que possui um conselho gestor atuante e um plano de manejo elaborado que prevê os usos sustentáveis dos manguezais. A poligonal proposta pelo governo vai contra o que está estabelecido no plano de manejo da APA da Sabiaguaba, que identifica os nativos da região como uma população tradicional ribeirinha, que vive da pesca e da mariscagem, sendo, portanto, importante a manutenção desses para a preservação do ambiente e da cultura local, de acordo com o artigo 216 da Constituição, a Convenção 169 da OIT e o Decreto 6040 de 2007. O parágrafo 2º do artigo 8º do Código Florestal e a Resolução 369 do CONAMA prevêem o direito de regularização fundiária sustentável, especialmente para esse tipo de situação em que há um patente interesse social. Além disso, a própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente reconhece esse relatório oficial que a poligonal foi estudada visando aos usos não danosos para a manutenção da preservação, tal como estabelece o plano de manejo da APA da Sabiaguaba. Da mesma maneira, ainda no relatório da SEMA, se coloca que muitas áreas verdes vêm sendo pressionadas a fim de atender a demanda crescente das atividades urbanas, desencadeando diversos tipos de impactos. Como consequência desse avanço antrópico, destacam-se o desmatamento de vegetação nativa, especialmente da mata ciliar, aterros de cursos d'água, compactação do solo, poluição dos recursos hídricos, destruição de manguezais e dunas, bem como o acúmulo do lixo. No entanto, a comunidade tradicional da Boca da Barra e os seus usos se integram bem ao meio ambiente, conforme foi reconhecido no plano de manejo e na reunião do dia 26 de abril do Fórum do Cocó. Onde está esse estudo, o diagnóstico socioambiental que ninguém nunca viu e também não se divulga, e vai pautar a remoção dessas famílias? Por que essas famílias serão removidas? Qual a justificativa? Será mesmo que é proteger o meio ambiente? Será que é isso mesmo? Não é isso que os fatos mostram. O mesmo governo que diz querer proteger o meio ambiente com a criação do Parque do Cocó, construiu a CE 010, indo contra as condicionantes do Conselho Gestor da Sabiaguaba. Atualmente, a obra é objeto de ação civil pública, que visa demolir a obra já construída, tendo em vista os impactos ambientais causados. Além disso, este mesmo governo está liberando a construção de um linhão, que passará por dentro da APA da Sabiaguaba e do Parque Natural das Dunas, devastando uma enorme área. O processo será efetivado através de um RAS, um Relatório Ambiental Simplificado, que não atende às peculiaridades socioambientais e de biodiversidade dessa área. A Prefeitura de Fortaleza, apontada como parceira do governo do estado do Ceará na demarcação do Parque do Cocó, vem negligenciando recorrentemente os serviços prestados aos nativos da Sabiaguaba, cortando a coleta de lixo, cortando a linha de transporte público de acesso à área e ainda negligenciando com as reclamações de inexistência de iluminação pública. Seriam essas atitudes, na verdade, propositais, como uma preparação para um processo de remoção? Para onde vão essas pessoas que vivem da pesca, do rio? Por que não se cumpre o plano de manejo que prevê a presença dos nativos como um componente importante socioambiental da área? Será que os nossos governantes já enfiaram o pé na lama tão fundo quanto as raízes do povo que aqui está? Será que essas pessoas entendem o que é pertencer ao rio, viver do rio e ser o rio? Para que sociedade é o Parque do Cocó? Uma sociedade que é mais sociedade do que a centenária comunidade da Boca da Barra? Nós dizemos não à exclusão. Nós dizemos não. Não. Não à exclusão, nem das áreas de mata, nem da população. Queremos rio, queremos parque e queremos, sobretudo, participação popular. Os nativos da Sabiaguaba são a própria natureza se defendendo. São o rio pulsando vida e aqui deve permanecer. Bem, galera, a gente acabou de sair da última audiência do Parque do Cocó, que foi no Centro de Referência Ambiental do próprio parque.
E a gente ficou completamente indignado com o que aconteceu lá, porque a gente percebeu que em mais de um mês e meio se apresentando não houve nenhuma mudança. Muitas reivindicações foram feitas, tanto pelo Fórum Cocó como pelas comunidades, a gente não viu nada de diferente na apresentação, ou seja, não houve nenhum compromisso de realmente dialogar e buscar um consenso com a comunidade. Então isso foi terrível e a gente está triste aqui com isso tudo. A gente ontem estava também na audiência pública na Sabiaguaba, ontem no dia 27. A Sabiaguaba tem uma comunidade tradicional que se localiza lá há mais de 5 gerações. Já é uma área de proteção ambiental, a única unidade de conservação da cidade com plano de manejo e conselho gestor atuante. E ainda assim a delimitação do Parque do Cocó vai passar por cima disso, vai ignorar essas pessoas e vai tirar essas pessoas que vivem do rio, que nasceram no rio e que pertencem ao rio para uma área que não sabemos que se vai respeitar a identidade sociocultural deles e vai desrespeitar a caracterização da tradicionalidade daquelas pessoas. O Fórum Cocó fez diversas críticas à proposta oficial do governo, né, a proposta de poligonal do governo, e o governo disse que ia avaliar, né, e no período de um mês eles elaboraram essas respostas aqui, que nós recebemos ontem, né, nós recebemos no dia anterior, a audiência pública, tivemos uma noite para avaliar, e o que tem aqui não é absolutamente nada novo, não tem absolutamente nenhum argumento rebatendo o que nós falamos, simplesmente eles repetem tudo que já foi dito nesse documento, né, ou seja, desde que a proposta foi apresentada até hoje, né, todos esses meses, não foi recuado nenhum ponto da proposta. Então, a gente não chama isso de diálogo. O diálogo é quando você apresenta um ponto, outro debate, você vai alterando, tentando fazer um consenso. Não é o que está acontecendo. Bem, gente, hoje é dia 28 de maio. Já no dia 5 de junho, o governo do estado promete criar o decreto de demarcação do Parque do Cocó. Mas, infelizmente, nesse dia, não há o que celebrar. São 400 hectares de mata de floresta nativa retirados do parque e entregues à especulação imobiliária. Toda a APA da Sabiaguaba ameaçada por um projeto de lei municipal que promete destruir toda a APA da Sabiaguaba. Então, infelizmente, esse dia 5 de junho tão esperado pela população de Fortaleza, pela população do Ceará, infelizmente não há o que celebrar. Esse é um parque para inglês ver, praticamente. Isso aí. Salve o Cocó, galera! Salve, Salve, Cocó!